Fala, meu amigo, E tudo aí, bom? tudo bom? Só alegria. E você? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Você já Ah, quer ligar lá fechou. aquele nosso esqueminha lá? Vou ligar, peraí. Show. Também vou deixar meu ligado já. Tá ligado já. Então, beleza. Deixa eu só Falta... diminuir o volume do notebook para não dar retorno aqui. Pronto. Muito bem. E aí, como que E você aí, tá? como estamos de quarentena? Essa Cara, quarentena tá. que nunca termina. Meu Deus, a quarentena que já passou de 40 dias, né? Já Pelo tá amor de nos Deus. quase cento e tantos dias já. Mas tá A bom, né? gente, Faz parte. a gente bateu, acho que eu bati quase 100 dias em casa já. É, mas logo Real, passa, né? né? Ninguém Logo pensou passa. que. A gente nunca pensou que ia chegar nesse momento da vida onde a gente ia passar por isso. Esses dias eu estava comentando com a minha namorada, falei assim, não, vamos tirar uma foto, eu preciso tirar uma foto com a minha família, todo mundo de máscara, porque lá Pra na lembrar, né? frente a gente precisa lembrar o que a gente passou para saber, é o que eu falo, eu tenho muito isso na minha vida, né? Eu falo assim, a gente passa por alguma coisa e tem algum sentido, mas a gente não passa à toa. Então, isso lá na frente a gente tem que servir de alguma coisa. Então, a gente tem que levar essas coisas como história para lá na frente a gente lembrar e falar, pô, vamos mudar os nossos hábitos, vamos mudar a nossa cabeça, porque senão a gente vai cair de novo nisso. E acho que ninguém quer cair, passar por isso de novo. Verdade, mano. Verdade. Ô, Du, vamos fazer o seguinte, já deu 6 horas, a galera vai Tá, chegando aí, vai entrando, participando. Vamos começar só para respeitar o time box, respeitar certinho o horário. tá bom. Beleza? Então, galera, oficialmente começamos a nossa Play Pocket com Carlos Eduardo Ximenes, mais conhecido como Edu Ximenes. Gente boa pra caramba. A gente se conheceu há pouco tempo, mas, poxa, tá sendo bem interativa a nossa comunicação, assim, tá legal. Ele é dono aí do perfil do Agilizando, né? É isso? Escalando Ágil. Escalando Escalando Ágil. ágil. Escalando Ágil. E, enfim, hoje a gente vai falar sobre método Kanban. Como o Kanban pode ajudar, né, a produtividade na evolução do seu time. Eu vou ler aqui ó, a mini bio dele, pra vocês verem como o cara é fera. Ó. Bem, ele já atua na área de tecnologia aí há 10 anos, né? Atua na área de governança, na área de projetos e PMO. Ele é formado em redes de computadores e tem MBA em gestão pela FIAP. E é um entusiasta aí, em práticas de metodologias, por exemplo, ITIL, COBIT, ISO, PBPF, SAFe 5.0 e Kanban, que é o assunto que a gente vai falar hoje. Bem, esse é o Edu aí. Edu, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Playpocket é toda sua aí, pau na máquina. Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Como você falou, nossa interação é recente, né? Eu vou te mostrar uma coisa aqui, aí você vai saber por onde começou a nossa interação, tá? Isso aí, ó. Tiago, que é um dos meus mentores, falei isso já para ele e falo, é um dos meus mentores em metodologias ágeis. Uhum. Meu MBA lá atrás foi em métodos preditivos, totalmente focado para MBOK, etc. E aí caí no banco, conheci o Thiago, as conversas, etc. Você conhece muito bem o Thiago ele sempre está instigando isso nas pessoas. Sim. Eu gosto muito do perfil do Thiago, porque ele não é um cara que ele fica em cima, não. Ele chega e fala assim, ó, olha esse tema. E aí ele Te me instigou em direciona, né? muitas, isso, me instigou em muitas coisas. Como você falou, eu sou entusiasta em metodologias, gosto muito de estudar as melhores práticas para a gente tentar trazer e aplicar nos nossos ambientes, né? Quando passei em governança, fui atrás de gestão de serviços, fui atrás de COBIT, fui atrás de ISO. Pô, vamos para projetos? Vamos. Quais são as melhores práticas de projeto? Vamos estudar projeto, então. Eu costumo dizer, cara, que isso eu vejo isso muito como um perfil do futuro. A gente não pode nunca ter uma coisa certa na nossa vida, do tipo, eu sou isso, Uhum. eu faço isso e acabou. Então, assim, cara, a minha vida ela foi moldada conforme as oportunidades e eu nunca fechei as portas para nada. É isso, então vamos nisso, vamos estudar, vamos ir atrás, etc.
Até tem uma vírgula em tudo que você falou, onde eu estou. Agora, atualmente, semana passada, eu recebi uma nova oportunidade dentro do banco para atuar com o LGPD. Lá atrás, tenho certificação de proteção de dados. Então, assim, casou tudo. Vamos, é novo desafio, vamos lá, vamos ver, vamos tocar esse projeto e vamos conseguir. Eu acho que é bem isso. Show de bola, show de bola. Acho que esse é um dos perfis, né, do profissional do futuro. Acho que a gente tem que realmente ter ser especialista em um assunto, né? Mas conseguir navegar em vários outros aqui Em vários no T, né? No T-shape. É Isso o aí. T, o famoso T. Vamos falar então um pouquinho sobre Kanban. Vamos lá. Esse aqui que está atrás, e que agora na quarentena a gente ouviu muito, a gente viu bastante post de pessoas utilizando para os filhos. Dentro do ambiente, a gente percebeu que a gente precisa visualizar as nossas tarefas. A gente que é profissional do conhecimento, as nossas tarefas, elas não são igual numa manufatura, onde a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente vai pegar isso, vai jogar para lá, não. Tudo muito no conhecimento, em práticas, então a gente não consegue, talvez, quando a gente vai falar de volume, a gente não consegue expressar tão claramente. Então, por isso que eu acho que o primeiro passo da gente fazer um Kanban, ou da gente visualizar tudo que a gente está fazendo, é isso, ter essa visão do trabalho. E aí, eu vou começar só falando um pouquinho, acho que todo mundo que está aqui conhece um pouco de agilidade, etc., mas acho que vale falar um pouquinho. O Vale sim. Kanban, vale, né? Só, Vamos só lá. uma dúvida para contextualizar. Sim. Nosso escopo, né? Só para deixar também claro aí para a galera. A gente vai falar do método Kanban ou do Kanban como quadro Kanban. Só para deixar drivado aí a galera. É que assim, a gente conhece o Kanban lá do sistema Toyota e a gente conhece o Lean Kanban, que é o que a gente conhece hoje e que a gente tem os quadros e etc, que ajudam a gente. O Kanban de antigamente, ele foca muito em manufatura. A gente vai falar mais sobre o método Lean Kanban. Hoje ele já Show. não existe mais como Lean Kanban, porque a instituição ela trocou o nome, hoje ele é o Kanban com K maiúsculo, e esse é o que a gente vai estar falando. Show. Então é do método, né? Só para Isso, deixar todo mundo na mesma balizado. base. Isso, Tá e acho ótimo. que é interessante também a gente falar, porque existe uma grande diferença, né? Então, vamos gerar aprendizado já. O Kanban com K minúsculo é o quadro, tá, galera? É somente o quadro físico. E o Kanban com K maiúsculo é o método Kanban. Então tem toda uma filosofia por trás aí do método Kanban que esse cara manja pra caramba aí vai falar pra gente hoje. Isso, o Show. método Kanban. Ele foi constituído pelo David Anderson, baseado no Kanban. O Kanban foi todo o background dele foi baseado no Kanban mesmo. O sistema. Aí agora vamos só dar o background para as pessoas entenderem um pouquinho. O Kanban tradicional, o K minúsculo que a gente falou primeiro, é o que surgiu lá no sistema Toyota em 1953, procurando atender as necessidades do quê? De um sistema just in time, que é o quê? Eu atender por demanda. Eu não tenho mais. Eita, fugiu a palavra, pera. Estoques grandes, eu não atuo com estoques e lá na frente eu vou fazer soltando esse estoque. O just in time ele faz o quê? Eu atuo sobre demanda. Hoje eu vendi um, tá aqui um. O estoque em tempo Estoque real. zero, né? Isso, é o estoque em tempo real. Eu não tenho desperdício, nem de tempo hoje falando em conhecimento, e nem de estoque lá atrás. Aí quando a gente vai falar em método Kanban, que aí foi o David Anderson, voltado já para a gente, trabalhadores do conhecimento, um cara que aplicou isso na Microsoft, aplicou em outras empresas, que foi lá até que surgiu que ele pegou e fez e falou assim, pô, eu acho que isso funciona trazendo só com algumas adaptações, mais para o meio digital, mais para o desenvolvimento de software. A gente sabe que ele é aplicado para N coisas, mas no desenvolvimento de software a gente tem um ganho bem já conhecido por todo mundo. Aí a gente vai falar o quê? Acho que o principal benefício de tudo isso é o quê? É você focar nas coisas, é você deixar de fazer N coisas ao mesmo tempo. A gente que está no mercado de trabalho, a gente sabe que eu, por exemplo, trabalhei muito com projetos e escritório de projetos. A gente sabe a quantidade de demandas que a área de negócios joga para a gente, o tempo inteiro demandando. E normalmente a área de desenvolvimento, etc., ela vai pegar o que demandam. O cara de desenvolvimento, ele está lá na ponta e ele normalmente ele pega aquele balde e fala, tá bom, eu vou fazer.
Só que a gente tem que ter essa triagem, que é o quê? É você saber o quanto aquela tua equipe ela é capaz de responder aquelas demandas e o quanto aquele time consegue resolver. Aí a gente vai estar falando um pouquinho do quê? Os benefícios, né? Se você for pensar, o benefício principal é você mostrar o quanto a multitarefa ela degrada a tua entrega. A gente tem na literatura já comprovado que cerca de 40% das atividades elas são atrapalhadas quanto cada item que entra de multitarefa no teu funcionário, na tua atividade ali. Acho que todo mundo já parou e quando está executando alguma coisa, aí alguém chega e fala assim, ó, faz isso aqui para, sei lá, faz isso aqui que é urgente. Aí, tudo bem, você faz, é rápido, só que quando você vai voltar para aquela atividade que você está fazendo, essa troca só de uma para outra, você já perde muito tempo. O teu raciocínio já foi embora, a tua lógica ali que você estava usando já foi embora. Então aí você precisa o quê? Parar, aí você vai pensar, aí você vai estruturar de novo e você vai focar. A hora que você focar de novo, talvez vai chegar outra demanda e acabar com toda a sua concentração de novo. Então isso é muito o sistema Kanban ele prega. Ele prega o que? A gente precisa ter fluxos bem definidos, e aí eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o que são esses fluxos e qual que é as melhores práticas. Aí quando a gente fala de multitarefa, a gente está falando em limitar o WIPE, que é o Work in Progress, que é o trabalho em execução. A gente tem que ter um conhecimento da nossa equipe para conseguir limitar essa atividade, essa quantidade de atividades que eles conseguem executar no mesmo tempo. Tem gente que vai conseguir executar 2 tarefas bem feitas, só que tem gente que talvez não consiga. Tem gente que consiga executar 3, só que talvez tem gente que não consiga. Então, é muito feeling, mas eles é uma prática que fala, você tem que saber, aí você conhece a sua equipe e limita esse wipe. Aí, vamos lá. Acho que para a gente começar, como eu te falei, que é provocar um pouquinho a galerinha, tem uma dinâmicazinha que vocês podem mostrar tanto quando vocês querem. A primeira vez que eu conheci essa dinâmica, eu pensei, porra, para quem eu precisar mostrar que a multitarefa atrapalha o nosso dia a dia, é essa dinâmica que funciona. Eu vou resumir aqui para a gente não perder tempo. Aí quem tiver aqui pode fazer e quem ouvir também pode fazer depois. É o seguinte. Você faz 3 colunas, aí nessa primeira coluna você coloca o número de 1 a 10. Espera aí que eu vou fazer aqui. Espera aí. Tá bom. Vamos lá, então. 3 colunas, né? 3 colunas. Beleza. A primeira você coloca de 1 a 10. Números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 10. Não, você só coloca de 1-10, que é o que você vai fazer. Você vai fazer isso, é um numeral mesmo, de 1 a 10. Tá, beleza. Aí, a segunda, você vai colocar de 1 a 10 em números romanos. Tá bom. Beleza. E a terceira, você vai colocar de A a Z. Show. Primeiro ciclo, você vai rodar. Vamos fazer então, eu vou fazer com você agora. Aí você já dá o seu feedback, você vai perceber que as coisas mudam. Uhum. Você tem algum relógio ou cronômetro fácil aí? Aqui, ó. 30 segundos. 30 segundos, você vai pegar e vai fazer assim. Você vai preenchendo da esquerda para a direita. 1 numeral, 1 romano, A. Aí, segunda linha. 2 romano, B. E aí você vai durante 30 segundos. Deixa eu só achar o cronômetro aqui. Só um minuto. Quanto que é? 30 segundos? 30 segundos. Só explica de novo aí como que é. Da esquerda... Primeira coluna, de 1 a 10, né? Isso. Da esquerda para a direita. Aí você vai fazendo 1, marcou 1. Aí na segunda coluna, 1 romano. Aí vai para a terceira coluna, A. Aí você vai para a primeira coluna de novo. 2 romano, B.
E aí você vai seguindo o fluxo da esquerda para a direita durante os 30 segundos. A gente vai ver o quanto você consegue fazer. Tá bom, beleza. Me fala quando você começar aí, só Vou para saber. começar agora. Só vamos ver se quem tá aqui entendeu. Quem tá com a gente tem alguma dúvida? O silêncio vai dizer que não tem dúvida. Mas se alguém tiver alguma dúvida, vai levantar a mão aí e falar alguma coisinha pra gente. Eu acho que não. Então vamos. Vamos lá. Então, vamos lá. 30 segundos valendo. Boa. Deu? Beleza. Agora você vai fazer da seguinte forma. Você vai começar da primeira, você vai de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulou para do meio. Aí em algoritmos romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. O quanto você Beleza. conseguir em 30 segundos também. Tá bom. Comecei. Ó, a Bruna, minha amiga, entrou. Bruna é fera. Deu. Deus. Agora eu vou te perguntar. Qual que foi a tua sensibilidade para isso? O que que você sentiu? No primeiro estágio e no segundo estágio? No primeiro estágio, eu achei mais lento, por ter que fazer uma atividade, que são atividades diferentes, né? Em momentos, no mesmo tempo, né? Tanto fazer atividade de 1 a 10, em números reais, de números romanos e alfabeto. Então, por exemplo, a evolução que eu tive no primeiro foi bem mais lento do que no segundo. Por exemplo, no segundo eu consegui ir de 1 a 10 numerais e de 1 a 10 nos romanos e até a letra FG do alfabeto. Então eu fui bem mais produtivo no segundo modelo. Perfeito. Isso mostra a nossa cabeça como ela funciona. Quanto mais a gente altera o nosso foco para fazer outras coisas que vêm aparecendo, mais a gente perde tempo e menos a gente consegue concentrar. Quanto mais a Tá. gente Eu concentra só o vou, eu foco. vou repetir aqui o resultado porque eu vacilei e estava fechado o negócio aqui de gravação meu, tá? Então vou repetir o resultado. Então, ó, no exercício que a gente fez agora, da primeira execução, que era de 1 a 10 numerais, depois de 1 a 10 em romanos, de A a Z no alfabeto, a primeira execução foi bem mais demorada. Eu achei que eu não fui tão produtivo. Já da segunda forma, que é você executar uma atividade cada vez, eu consegui zerar de 1 a 10 em numerais, de 1 a 10 em romanos e cheguei até a letra G no alfabeto. Resumindo, foi muito mais produtivo da segunda forma. E isso mostra o quanto as atividades e o quanto a quantidade de demandas no nosso dia atrapalha. E por isso que o Kanban ele foca muito nisso, de vamos limitar o hype. Cara, eu sei que você quer fazer o máximo possível que você pode para ajudar na sua instituição. Eu quero fazer. Só que, cara, Uhum. isso não é positivo. Isso só atrapalha. Essa dinâmica façam sempre que alguém questionar o quanto a multitarefa ela atrapalha, porque quando a gente vai para um nível mais C-level, e dependendo da tua gestão, ela não entende isso. Ela acha que todo mundo tem que fazer e a quantidade mais de trabalho que ele te der, você vai conseguir fazer com qualidade, etc. Isso não é verdade. A literatura fala isso pra gente, que atrapalha. E na A prática outra, também, né? Na prática vivemos isso. Acabamos de acabou, comprovar isso agora aqui.
todo mundo eu acho que tem que fazer esse exemplo pelo menos uma vez na vida para entender o quanto que a multitarefa atrapalha a gente. O nosso celular faz bem multitarefa. E olha lá, alguns fazem. O iPhone ainda não faz multitarefa bem, não. O Android eu sei que faz com janelinha dividida e etc. Mas eu sei que o iPhone tem dificuldade. Mas enfim, outra coisa, outro exemplo assim para você entender. Imagine que você está num aeroporto onde frequentemente aviões descem, aviões decolam. A quantidade de aviões que descem elas são muito maiores. Aí a gente está falando de entrada de demandas e saídas. Imagine que a quantidade de demandas de aviões que estão descendo, elas sobrecarregam todo o sistema e aí a torre para, as pistas elas não conseguem evoluir, os aviões não conseguem decolar. O que acontece? Trava, o sistema para. E é isso que o sistema Kanban mostra para a gente, que não adianta a gente empurrar muita coisa. O sistema empurrado, ele é falho, porque quanto mais eu empurro, menos eu tenho capacidade de atuar naquelas coisas, menos eu tenho capacidade de inovação, menos eu tenho capacidade de qualidade, porque eu estou sobrecarregado, eu preciso fazer, a toque de caixa, porque se eu não fizer, está dependendo de mim. Então, eu acho sensacional isso. E assim, claro, o Kanban, a gente sabe que ele agrega para muitas outras metodologias. O Kanban, ele atua sozinho. Não sei se todo mundo sabe, mas existem empresas hoje que elas têm um nível de maturidade onde elas não atuam mais com Scrum, elas não atuam com outras coisas, elas atuam só com Scrum, com Kanban. E só que assim, para você para você atuar com Kanban, a tua maturidade ela tem que estar muito alta, principalmente dos teus colaboradores, porque eles têm que saber. O Kanban ele te dá muita liberdade para você olhar o teu sistema, aí você tem lá o teu backlog, aí você olha e fala assim, pô, eu posso puxar uma, porque essa daqui eu vou ter capacidade de fazer essa daqui e não vou atrapalhar todo o fluxo. Agora eu vou falar um pouquinho de fluxo só para contextualizar. A gente falou um pouco de Kanban, falou um pouco de limitar o wipe, aí é difícil falar, um pouquinho, eu estava pensando, né, isso antes de vir aqui, a gente falar de um sistema visual sem eu ter ele aqui, né, sem eu conseguir, sei lá, uma apresentação para Esse é um mostrar. desafio, né? É um desafio, né? Mais tranquilo. Todo mundo que estiver ouvindo aqui, sempre, quando a gente está falando de sistema Kanban, a gente sempre tem que olhar da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tudo que está próximo para sair do fluxo e a prioridade ela vem de cima para baixo. Então, assim, tudo que estiver próximo para sair do fluxo, eu tenho que focar naquilo. Porque se aquilo está próximo de sair, por que eu vou olhar outra coisa lá no primeiro, eu vou analisar e vou ter que fazer. Não, pô, a gente tem que gerar valor. É isso que eu acho que é tão incrível do sistema Kanban. E é aquela coisa de eu preciso gerar valor, eu preciso olhar o que está para sair, e quanto mais eu entrego, mais eu estou gerando valor. Se a gente tiver um. Assim, sem cortar sua linha de raciocínio, o que eu acho fantástico no método Kanban, né? Eu também eu ando estudando um pouco, né, sobre esse assunto, e o que eu noto de diferente de outros métodos, né, é que eu também gosto até de explicar isso, que são métodos que são revolucionários. O que é uma revolução? Causador, né? Quando eu tenho algo que revoluciona, eu falo assim, olha, amarelo não é mais amarelo, amarelo é azul. Nessa metodologia, amarelo tem que ser azul para dar certo, né? Vocês estão entendendo? Quem aí já entendeu. Só que o método Kanban, ele não é revolucionário, ele é evolucionário. Então, assim, ele chega no ambiente e não fala que os papéis têm que mudar, né? Ele acaba falando assim, olha, pode continuar chamando o que você quiser. Vamos só entender qual que é o fluxo, vamos só entender qual que é a jornada e respeitar, é isso que o Du está falando aí agora. Então, assim, ele não veio para poder revolucionar, ele veio para poder evoluir algo, né? Então, é justamente o PDCA rodando, né? E aí eu já tive a oportunidade de falar com o David Anderson, com o Rodrigo Yoshima, enfim, os caras que são os pais da coisa, né? David Anderson lá fora, Rodrigo Yoshima aqui no Brasil, enfim, são realmente algo que me tocou bastante foi isso, de ser evolucionário e não revolucionário. O primeiro princípio do método Kanban, ele fala, né? Comece pelo que você tem hoje. O segundo, não altere pessoas e responsabilidades.
Porque a gente vê Uhum. muito isso. Eu sou um cara de contexto, tá? Eu vim lá do PMBOK, então, assim, eu gosto muito de adaptar as coisas para o contexto. Tem coisas que não vão funcionar em empresas, tem coisas que. Só que, assim, tem gente que hoje, acho que na quarentena eu percebi muito isso. Eles estão vendendo metodologias ágeis como vai resolver todos Bala os de problemas. prata, né? Isso, ó, tá aqui, ó. Tá vendo essa caixinha aqui, ó? Metodologias ágeis. Implanta isso na tua empresa que vai, ó. Não é assim. A gente sabe que não é assim. E é o que você falou, eu assino embaixo. O Kanban, ele é muito bom por conta disso. Ele não faz você transformar e etc. É tudo evolucionário. É um passinho de cada vez. Vamos olhar o fluxo. E eu acho que o fluxo, ele tá falando lá do Lean, ele tá pegando lá do Lean, ele tá pegando de... E, querendo ou não, a gente funciona assim, muito de step by step, né? Qual que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? E para onde eu vou? E o que eu Uhum. faço? A gente funciona com essa coisa de fluxo. E a nossa vida mesmo, às vezes a gente pega e fala assim, pô, eu quero emagrecer, tá bom. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir pra academia, eu preciso parar de comer. É um fluxo que a gente começa a criar. E nada mais é que isso. Só não Aí vamos executa, falar. né? Por isso... Não, na quarentena ninguém executa nada, pô. Esquece. Depois da quarentena a gente volta a viver. Aí, vamos lá. Deixa eu ver, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui só para a gente saber o que eu ia trazer aqui. Quando a gente fala, a gente escuta muito o pessoal falando de Kanban, 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 Kanban. A gente tem algumas diferenciações, igual a gente disse lá no começo, que o Kanban, diferente do método Kanban, e aí a gente tem o Proto-Kanban. Proto-Kanban é aquilo que a gente faz para a gente. É o to-do, o doing e o done. Aquilo é o proto-Kanban. A gente não está identificando um fluxo. A gente só sabe o que a gente tem para fazer, o que a gente está fazendo e o que já fez. Esse é o proto-Kanban e ajuda muito. E tem o Kanban Pode... Baby também, viu? Que eu uso aqui com a minha É, esposa. Kanban qual que é Baby, o você divide as fluxo? atividades que você tem que fazer para fazer as atividades do pai, as atividades da mãe, enfim. Fica bem dividido as coisas. Mesmo que seja imaginário, mas você tem um Kanban Baby aí Sim. definido. Agilidade na É, maternidade e paternidade também, ó, tá vendo? boa, funciona, é o que eu falo. As metodologias elas estão para isso. Não adianta a gente achar que elas só servem para alguma coisa. Não, e serve para um monte de coisa. Você vai aplicar na tua vida, você vai aplicar na tua academia, na tua rotina de tipo todos os dias. Igual esse quadro que você está vendo aqui atrás, as linhas que vocês estão vendo aqui atrás, elas são o quê? Elas são os meus hábitos, é meu monitoramento de hábitos. Todo dia eu tenho alguns hábitos ali que eu tenho que fazer. Eu coloco aquilo no monitoramento. Aí eu tenho o meu Kanban do lado, que não dá para ver, mas eu tenho um Kanbanzinho, que é o meu proto-Kanban, na verdade, que é o meu to-do, doing, done. Então, a gente vai trazendo isso para a nossa vida e dentro das Uhum. organizações, imagine se dentro da nossa vida, que ela é um quadradinho, ela é um pouco mais limitada, ela não tem tanta complexidade, ela já traz resultado. Imagine isso dentro de uma instituição com N frentes, N projetos, o quanto isso agrega de valor. É, eu vou trazer um case aqui rapidinho. Eu tinha uma linha de negócios onde fazia-se muita coisa, a gente levava para comitês, só que, assim, sabe quando você fala, eu fiz isso, a gente fez aquilo, a gente tem N coisa. Aí, pô, teve um dia, logo depois que eu saí de treinamento, tirei a certificação do Kanban e tal, aí a gente sai, porra, eu quero aplicar, eu quero não sei o que, a gente sai aquela cabeça fervendo. Mas me deu um gatilho, eu falei assim, acho que tá faltando visualização naquela estrutura. Eu acho que eu preciso mostrar para os meus stakeholders o que está acontecendo e sugerir. E deu muito certo, para eles entenderem o quanto que a gente estava fazendo, que tem algumas coisas que não estão nem com a gente. A gente depende de fornecedores, a gente vai ter uma coluninha ali que vai estar identificando onde está. E aí eu vou entrar um pouquinho no fluxo, né? O que é o fluxo? O fluxo de trabalho, vamos falar de um fluxo normal de desenvolvimento para não confundir muito e não entrar muito em individualidade. Eu vou fazer uma análise de requisito, aí eu vou desenvolver, aí eu vou homologar, eu vou testar, ou eu vou testar e vou homologar. Eu vou testar e vou homologar, né? Teste e homologo. Isso. Eu testo, homologo e produção. Esse é um fluxo básico de desenvolvimento de uma demanda. Isso é que talvez, às vezes, falta para as pessoas entenderem. Só que, assim, quando a gente está falando do fluxo, aí a gente vai falar um pouco de individualidade. Tem empresas que a gente vai olhar e vai assim, análise de requisitos.
eu faço minha análise de requisito. Essa análise vai para um terceiro desenvolver. E aí, às vezes, a gente esquece isso, que essa demanda, ela sai do nosso fluxo e entra para outro. Ela está no mesmo, vamos dizer assim, ela está no mesmo fluxo, só que a gente esquece que essa demanda está com outra pessoa e ela impacta na gente, ela gera gargalo, porque às vezes a gente está fazendo o nosso papel bem, a gente está entregando rápido, a gente está fazendo todo o trabalho direitinho. Só que quando vai para tal etapa do fluxo, está gargalando. E aí vem a teoria das filas para falar isso, né? De que quando a gente. A teoria das filas nada mais é do que todas as filas, por mais estranho que seja, se a gente tiver uma fila no mercado para todos os caixas, vai ser mais rápido do que todas aquelas filas que a gente tem. Só que o ser humano tem a dificuldade de entender que uma fila grande nem sempre quer dizer que ela é mais lenta. Demorado. Isso. Às vezes a variedade mostra pra gente o quê? É mais rápido, deixa eu ir ali no outro caixa. Você sabe o tamanho da compra, ou você percebeu o tamanho da compra que está na tua frente, ou o tamanho da demanda que está lá na tua frente? Aquilo pode impactar totalmente no teu fluxo, na tua entrega ali, na tua fila. Então, por isso que às vezes eles falam, né? A teoria da fila fala muito nisso, de que não adianta a gente ter essa variedade de filas, talvez a gente estreita mais com uma qualidade de restrições e etc. Aí a gente consegue ter a visualização do que está acontecendo e gera mais. O fluxo funciona melhor, né? Com o decorrer das coisas. Tem alguma coisa? Pode seguir. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alguma. Só abaixa o som aí do computador, porque tá dando retorno da minha voz, eu acho que no seu microfone. Jura? Deixa bem baixinho aí. Agora? Agora acho que não. Tá bom. Que bacana. Então, assim, é legal que a gente falou de como que o fluxo ajuda bastante a gente, né? E a questão dessa teoria da fila também, né? Tipo, poxa, nem sempre a questão de ser distribuído, né? De eu ter várias equipes fazendo algo para gerar um único valor, vai ser mais rápido do que ter apenas um time organizado, com um backlog priorizado, e vai entregar até mais valor do que esses times distribuídos. Acho que é interessante a gente ter essa consolidação do assunto, né? Perfeito. Para quem quiser um pouquinho se aprofundar e etc., tem um livro muito bom que fala sobre a teoria das filas, que é o The Goal, né, que é a meta, que é do Goddard, que é o pai da teoria, né? Ele que fez a teoria. Aí tem outro também que a gente fala sobre a lei de Little, né? Aí é um pouquinho mais complexo para falar e etc., mas são os pais que falam e dão essa ênfase para quê? O porquê a gente limita o wipe e porquê a gente faz esses fluxos que... Os fluxos são as filas, né? Quando a gente fala, vamos dizer assim. Uhum. E o porquê de ter isso bem estruturado para cada frente de negócio e lá na frente querendo gerar valor, né? A nosso intuito sempre é gerar valor. E aí eu falo só agora um pouquinho sobre outra coisa, a diferença de um fluxo puxado para um fluxo empurrado. Quando a gente está falando em algumas aplicações de Scrum e de outras metodologias, a gente está falando de empurrar as demandas, né? A gente está falando de priorizar, só que a gente vai ter alguém ali empurrando as demandas. A gente vai falar assim, ó, quero que vocês façam isso, quero que vocês... É isso que vocês têm que fazer. Quando a gente fala do Kanban, o Kanban ele dá muita liberdade para a equipe, para o time. Para eles, vai ter um backlog priorizado, a gente vai ter as demandas ali, com priorizações e valores, só que o time ele vai ter que ter a maturidade de falar assim, pô, eu quero pegar isso aqui, eu posso pegar isso. E isso para o time é muito importante. A gente está falando de motivação intrínseca, quando o cara tem o pertencimento de estar naquele time, etc. Por isso que eu falo que o Kanban é tão rico, assim, Uhum. se você for pegar a metodologia em si, ela é curta, ela não é muito cheia de ritos, os ritos eles são adaptativos, ele fala sobre uma daily, mas é um pouquinho diferente do Scrum, porque no Scrum a gente tem, normalmente, a gente segue aquelas 3 perguntinhas do que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, etc. Isso não é regra, mas normalmente a gente vê isso no mercado. E quando a gente vai falar de Kanban,
normalmente as deles são o quê? Eles olham pro quadro, o que está perto de sair aqui? É Qual isso? que é os É isso? impedimentos? Quais são os impedimentos? O que eu posso fazer para. E assim, é geração de valor, cara. A gente sabe que a gente está no ambiente de corporativo, e assim, é muito bonito eu falar de geração de valor, etc. Mas as empresas normalmente elas querem entregas. As entregas estão casadas com geração de valor e etc. em algumas organizações, e algumas não. Algumas é entrega. Eu preciso entregar aquilo que eles estão pedindo, porque aquilo para eles é valor. Então, a gente não está entrando no quesito ali, se aquilo é geração de valor ou não. A gente sabe que tem muita empresa que está criando features sem nem precisar, mas enfim. É, Uhum. então, assim, eu olho para o fluxo, vejo que aquilo está saindo, pô, vamos focar naquilo, equipe. O que eu posso fazer para entregar aquilo? Vamos entregar, pô, tá aqui uma entrega. Pô, vamos para a próxima. Qual que é a etapa? E é isso, é um fluxo contínuo de entregas. Aí a gente vai olhar os impeditivos, o que eu posso fazer, e aquele fluxo contínuo de entregas e voltando. É igual você comentou, o PDCA rodando 100% ali o tempo inteiro. Bacana. E com isso, né, a gente responde, eu acho que até o propósito dessa nossa conversa, é, de como que o método Kanban, né, ele pode ajudar na produtividade e evolução do seu time, né? Então, poxa, a produtividade a gente já viu aqui nesse exercício que a produtividade aumenta de forma exponencial, né? Sim. A evolução, a palavra evolução, né? Poxa, como que eu estou evoluindo o meu time? Eu evoluo meu time com essa gestão que você falou de ter um backlog, é uma evolução disso dentro do meu time, né? Poxa, eu tenho um backlog que está priorizado, né, pela área de negócio, beleza? Mas eu dou liberdade para que o integrante da equipe possa escolher ali, né, o que ele vai fazer, qual que é a atividade que ele vai fazer. Isso é evoluir, isso é questão de você criar um time, de você estar transformando, né, evoluindo. E tudo isso vem através do método Kanban, né? O método Kanban proporciona isso. E aí, nas linhas aí que também a gente está vendo bastante de Manager 3.0, poxa, casa muito com isso. De você dar Uhum. autonomia para o seu time, de você empoderar, energizar. Então, são assuntos que que se correlacionam e que no final você tem resultados aí fantásticos, né? E responde a pergunta, né? Poxa, como o Kanban pode ajudar a produtividade e a evolução do seu time? Então, acho que com esses itens que a gente conversou, né, que a gente ainda tem um tempinho aí que a gente conversou, a gente conseguiu responder, né, essa pergunta, essa provocação e apresentar o método Kanban. Aí, Odu, se tiver mais alguma outra consideração, fique à vontade, cara. E se alguém tiver alguma dúvida, também pode postar aí, coloca na caixinha de dúvidas. Caso não tenha, a gente vai evoluir nossa conversa aqui. Tem assunto pra caramba. Vai lá, Vamos, Du. vamos jogar aqui. Tem o pessoal costuma falar, quando fala de Kanban, aplique o Kanban na primeira segunda-feira, depois do seu treinamento, do seu conhecimento. Por quê? Porque é muito simples, cara, não tem dificuldade, a gente não tem papéis dentro do Kanban, da metodologia Kanban. Não existe assim, pô, eu vou ter um papel X, um papel... Não, você vai aplicar aquilo na tua realidade. Qual que é a tua realidade? É essa, vamos mapear. Acho que o primeiro, e aí agora a gente vai falar um pouquinho de produtividade e de dicas também. Como que aplica isso? Cara, chega no teu dia, chega na tua mesa de trabalho e fala, cara, eu quero mapear o meu fluxo. Qual que é o meu fluxo de trabalho? Quais são as etapas que eu passo para entregar valor? Por onde, qual etapa que eu tô desse fluxo? Será que esse fluxo está inteiro comigo? Será que eu preciso mapear esse fluxo ou será que eu sou só parte desse fluxo? E aí quando você faz parte, é mais fácil porque você sabe que aquilo, aí você começa a ter uma visão diferente, você começa a ter uma visão holística da coisa. Você não está fazendo parte só daquela coluna, mas você olha o todo, você olha o fluxo e sabe que aquilo ele é muito importante para você entregar lá na ponta. Então, assim, eu estou fazendo correto? Tá agindo, tô entregando no tempo certo, eu tô entregando com qualidade para o próximo bloco, porque o próximo bloco ele vai pegar tudo que eu fiz e quando chegar lá, e se não tiver qualidade, vai voltar para mim. E tudo isso é retrabalho. E por isso que a gente está falando muito de produtividade. O Kanban, quando o Kanban ele fala muito de que as etapas não voltam, né? É meio que uma lição que fala
as etapas, a ideia é não voltar, porque quando a gente volta, é retrabalho, é tempo que a gente está perdendo, etc. Então a gente tem que ter cada etapa do nosso fluxo bem definida e pessoas executando com maestria, porque não precisa voltar. E quanto mais a gente tiver essa coisa alinhada e com cadência, mais previsibilidade a gente gera. E aí isso ajuda no planejamento, porque quando um stakeholder vai questionar, olha, eu preciso fazer tal coisa, quanto tempo leva? Se a gente tiver um fluxo bem definido, com previsibilidade, a gente sabe falar isso para ele. Agora, se a gente tiver um fluxo onde entra demanda que demora muito, demanda que demora menos, com granularidade diferente, muda. Porque eu não vou conseguir dar essa previsibilidade para ele. Quando a gente vai falar de planejamento, velho, esquece aí que vem aquela galera que fala que ágil não fala de planejamento, ágil não tem planejamento porque é ágil. Não, tem planejamento sim, num curto momento, num curto período, e tem que ter fluxos definidos, ciclos pequenos para a gente conseguir fazer isso, né? Show. Com maestria. Assim, você tem algum indicadores simples assim que dá pra gente tirar? Você já falou alguns aí, mas até para ajudar o pessoal, como medir, né? Como que as pessoas conseguem, a galera aí vai conseguir medir assim que eles implantarem o Kanban na segunda-feira no seu time? Quais são os mais famosos aí, os principais indicadores? E dá um overview rapidão aí pra galera. Ó, o primeiro que você ouve, e acho que o primeiro você saber, é o lead time. O lead time é o quê? É o período que a demanda entra até o período que essa demanda sai. Quando a gente vai jogar lead time em estatística, o certo é a gente não ter muita variedade. Se a gente tiver muita variedade, é porque a gente não está fazendo a quebra lá na frente, quando a gente vai criar ou histórias e etc., a gente não está quebrando certo. Ou a gente está deixando muita coisa para uma história só, ou a gente está deixando faltar. Quando a gente tem um lead time, quando ele não tem muita variedade, a gente consegue dar essa previsibilidade para o nosso stakeholder. Que aí a gente vai falar assim, pô, quanto tempo leva essa demanda? Ah, essa demanda leva, sei lá, 4, 5 dias. Quanto tempo demora essa história? Ah, 5, 6 dias. E isso vai dar esse conceito de decisão para saber se faz ou não. Porque, querendo ou não, quando a gente vai priorizar alguma coisa, a gente quer saber quanto tempo aquilo vai demorar, se vai demorar muito tempo. Então, quando você quando você tem esse lead time do teu fluxo ali, te ajuda nessas decisões. Aí você tem outras coisas, que é o fluxo acumulativo, que quando você joga isso dentro de uma planilha, dentro de um sistema, ele consegue te mostrar. É que é foda, desculpa. É difícil falar. Tô me contendo. É difícil falar sem gráficos, mas o fluxo acumulado, eles são ondas, onde ele vai te mostrar cada etapa do teu fluxo, aqui backlog, aqui análise e desenvolvimento, aqui desenvolvimento e aqui entregas. E aí ele vai te mostrar por ondas, onde cada etapa tem diferenciações. E aí, quando você fala de visual, quando você vai falar do fluxo acumulado ali, ele te dá onde estão os seus gargalos. Pô, olha o tanto de demanda que aqui está ficando em análise de desenvolvimento, ou análise não, especificação. Quanto tempo está ficando em especificação? Quanto tempo está ficando em homologação? Às vezes está ficando no gargalo, não é lá na homologação, não é nem no nosso fluxo. Mas lá quando vai para a homologação, a gente não tem gente para fazer essa homologação, que é um dos problemas que a gente está tendo muito hoje. Isso. A gente está implantando ágil na TI, ágil nas nossas equipes de desenvolvimento. Só que a gente está esquecendo que a gente está falando de um contexto organizacional, onde tem diversas áreas que vão participar dessa entrega. E aí a gente fala eu vou desenvolver, eu vou fazer tudo ágil. Mas chega lá na homologação, não tem agilidade nenhuma, porque eles não têm o conceito, eles não têm gente para fazer, é outro fluxo. Então, aí acaba sendo um gargalo. E é isso que é bom, a gente ter sempre essa visão de fluxo, porque a gente consegue medir sempre onde está o nosso gargalo. Porque quando você tem uma equipe que ela está fazendo entregas constantes, e aí sempre está aparecendo, sei lá, 3,
4 demandas em homologação, 5 demandas em homologação, ou então a gente começa a brecar, porque se a gente tiver um wipe limitado de 3 lá em homologação, a gente começa o quê? Gargalar as outras, porque a gente não pode mais passar. Então, tá vendo que isso impacta totalmente no teu fluxo? Então, às vezes, a gente não está falando só de dificuldades no desenvolvimento, na análise e etc. A gente está falando, a gente tem que pensar sempre de forma o quê? Sistêmica. É olhar o sistema inteiro que a gente tá inserido e olhar onde está sendo o gargalo. E é isso que ele facilita bastante nisso. E a gente não pode esquecer nunca das outras frentes que fazem. Igual eu estou te falando, homologação. Tem áreas que homologam. Então a gente tem que colocar no nosso fluxo homologação da área X. Ou homologação de negócio, que pode ser sim um gargalo para a gente. Da hora. E é interessante porque esse assunto casa muito com o seu perfil, né? Você fala escalando o ágil, né? Como que... É justamente isso, né? Escalar o ágil. Poxa, tem que escalar. Até a gente vai ter a nossa próxima Play Pocket, no sábado agora, que é referente a ágil no RH, Kanban no RH, né? Como que a gente faz isso? Então, a gente tem que escalar realmente o ágil para as outras esferas, né? Para que a gente possa obter o sucesso. Muito A gente bacana. não pode. E eu quero fazer um desafio para você, cara. Sim. Um desafio ao vivo aqui. É, Ei, e que vai render bons frutos. Eu vejo que sempre você faz uns posts lá. Seria interessante você... Desafio você fazer uns posts explicando o lead time, explicando o CFD, explicando essa questão dos indicadores. A gente faz uma parceria aí, a gente um compartilha do outro. Isso vai dar bom. A gente cria um material bacana para a comunidade. boa, eu acho que assim, ô Jonathan, o meu intuito de fazer esse Instagram e de compartilhar é esse, cara. Eu sempre gostei muito disso. Quem está perto de mim sabe o quanto eu sou entusiasta e o quanto eu gosto de explicar, eu gosto de participar, eu gosto de compartilhar. E eu acho isso, cara. Eu acho que a gente não precisa investir grande. Algumas pessoas precisam investir e compartilhar, cara. Eu acho que nem todo mundo quer certificação, nem todo mundo quer méritos, etc. Às vezes as pessoas só querem um conhecimento. E é isso que a gente está aqui fazendo. É passar o conhecimento, cara. Nem que for a gente conversou durante 46 minutos até agora. Cara, se a Uhum. gente gerou um insight em alguém aqui, a Já gente tá já está ótimo. fazendo, já está ótimo, a gente já está fazendo alguma coisa pelas pessoas. Eu acho que é muito pensando nas pessoas, no quanto que a gente pode agregar para as pessoas do que outra coisa, né? Mas vamos, Verdade, vamos verdade. sim, aceito desafios. Próximos posts vão conter sim, métricas e etc. Vou falar um pouquinho mais sobre Kanban e métricas do Kanban. Falando um pouquinho do escalando ágil, é essa abordagem mesmo, é olhar para o todo, não só olhar para as equipes. A gente está muito pensando em equipes e equipes de TI, equipes de desenvolvimento, etc. Mas quando a gente fala em escalar, a gente está falando em cultura organizacional, principalmente. A gente está falando em todo o âmbito da empresa, em toda a organização, e não só num silo, né? A gente está pensando no todo. Esse é o intuito do Escalando Ágil, pensar no todo. Show de bola. Bem, alguém tem alguma dúvida? Se tem mais algum assunto para poder... Algum tópico? Ou zerou? Acho que eu completei aqui. O que eu vim para Show. falar, está falado. Fantástico. Tá sendo muito bom, né? A gente falou, acho que de forma superficial, é lógico, né? Porque em 48 minutos a gente não conseguiria explicar profundamente o que é o Kanban. Mas eu acho que para quem não sabia o que era o Kanban, já sai daqui entendendo a diferença do Kanban com K minúsculo e com K maiúsculo. Já Sim. sai entendendo o que é um sistema puxado e um sistema empurrado. O que a teoria das filas, né? Então, a questão da visão da teoria das filas. A gente falou de lead time, a gente falou de vários outros indicadores, né? E que eu tenho certeza que vai gerar diversos insights aí na cabeça de vocês. Quem está aqui ao vivo, quem vai ouvir esse podcast, quem vai ouvir essa live. E fica aberto o nosso canal de comunicação, certo, Du? Acho que fica aberto. A gente está muito ativo nas redes sociais, principalmente o Du e eu. Eu vejo assim que ele posta também direto no LinkedIn. Ele tem vários posts muito bons lá, que ele está fazendo, alguns artigos. Eu não escrevo muito post, mas eu acabo compartilhando mais vagas, eu compartilho mais outros tipos de assunto. Isso é perfil, né? Então o Du compartilha bastante posts, né? Ele faz bastante post. Siga lá a gente, compartilhe até aqui também.
siga o canal dele, siga o perfil dele lá, Escalando Ágil, e a gente está numa parceria muito forte aí. Em breve a gente vai ter mais lives aí juntos. Beleza? Eu te espero lá no meu agora para falar. Pode deixar, pode deixar. Bem, é isso. Essa foi nossa Play Pocket, falando sobre Kanban, como que ele pode ajudar, né, na evolução dos nossos times, do dia a dia. Recebemos aqui o Eduardo Ximenes, Carlos Eduardo Ximenes, trabalha no Banco Rendimentos. Muito obrigado, valeu mesmo pela sua participação. Pelo visto não tem dúvidas, ficou tão claro que não tem nem dúvidas. Isso é muito, muito bacana. Eu vou tentar fazer uma síntese do que a gente conversou para também fazer alguns posts, e o Du foi desafiado aí a fazer também um post explicando alguns dos indicadores, explicando um pouco mais aí, que ele manda bem pra caramba nos stories. Beleza, Du? Eu tenho uma prática aqui na Play Pocket, comecei há pouco tempo, tá? Ao vivo, eu pergunto para o convidado quem ele gostaria de ouvir aqui na Play Pocket. Pelo menos um ou dois nomes de quem você gostaria que fosse convidado aqui da nossa Play Pocket para poder falar com a gente. Você Eita, tem aí? aí você me confunde, hein? Aí você me pega. Ó, por quê? Porque mentor, Thiago, já falou. Já falou. Aí a gente vai falar de relacionamento. Nilson vai falar aqui também. Top, Nilson. Vamos lá, deixa eu Não, pensar. mas ó, vamos lá. Ó, estão falando, o Júlio de Lima. Pode ser um cara aí que eu vou convidar ele. Na verdade, o Júlio é meu amigão também. Posso trazer o Júlio de Lima. Só para te contextualizar, o Júlio de Lima é um cara montanha também. Isso aí, Nata. É um cara que ele é uma das pessoas mais fortes de referência da comunidade de qualidade de software. Ele é fantástico e tem um drive muito bacana. Meu amigaço também, gente boa. Pode ser sim, Nata, vamos ver. Mas vamos deixar o Du exercitar. Du, faz o seguinte, Não, para não ó, perder. ó, o Nata já me ajudou. Vou falar aqui, ó, Júlio de Lima e Antônio Montanha. Beleza. Tá bom, mas ó, pensa aí e me fala pelo Não, menos um nome. vamos lá, eu vou Depois, pensar e te coloco aí. show de bola. Então tá bom, galera. É isso, né? Acho que a gente cumpre aqui a missão de ser pocket, né? 50 minutos, muita informação, de forma leve, divertida e direta, beleza? Depois eu vou postar lá o nosso NPS na Play Pocket, no Agile Pocket, e gostaria que vocês votassem aí lá, informando como que foi a satisfação de vocês, tá bom? Du, obrigado, valeu, boa noite. Valeu, até mais. Valeu, galera, obrigado. Tchau.